4 grandes grupos de textos, que a gente vai chamar de tipologias textuais aqui, que são as mais conhecidas e que conseguem abarcar um sem número de gêneros, uma possibilidade gigantesca de produção de textos na hora de situações reais mesmo em que esses textos são exigidos. Eu sou o Guga Valente e eu quero te mostrar como é que isso funciona. Vamos começar aqui pelos textos narrativos. Quem aí não gosta de uma boa história? Quem é que não gosta de ouvir uma boa história, ler uma boa história, assistir a uma boa história, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. É comum que as pessoas contem histórias. Sejam essas histórias reais, relatos de sua vida, sejam essas histórias ficcionais, piadas, causos, contos, um filme de ficção, um livro, né, um romance, um conto. Isso tudo faz parte do nosso universo. Mas como é que esses textos são produzidos? Do que eles são feitos? Como é que a gente pensa num texto narrativo em termos estruturais? Bom, quando a gente fala de texto narrativo, a gente precisa considerar esses aspectos aqui. Olha o conceito. Contam histórias, inventam personagens, criam fatos, favorecem a imaginação de um enredo na passagem de um tempo. Então isso basicamente resume qualquer texto narrativo que a gente tiver contato com ele. Tá? Qualquer texto narrativo de qualquer natureza vai passar por isso daqui. Conta história, tem personagem, tem fatos criados, favorecem a imaginação de um enredo, ou seja, de uma história que vai ser desenvolvida dentro de um espaço de tempo, né? Numa passagem específica de tempo. Então, assim, raramente você vai ter uma narrativa que conta a história do começo ao fim. Toda narrativa é sempre um recorte histórico. Não importa se esse recorte histórico é o de algumas poucas horas ou se é de séculos. Não importa se ele se passa em pouco tempo ou se ele se passa em muito tempo, mas é sempre um recorte. Às vezes você tem uma história curtinha e que vai demorar muito tempo, né? Eu me lembro aqui de uma fábula do Milor Fernandes, saudoso Milor Fernandes, né? Que escreveu uma fábula de umas tartarugas. E a história era simplesmente de tartarugas que tinham ido fazer um piquenique e uma delas tinha esquecido o abridor de latas e eles tinham que abrir uma lata. Aí uma delas foi voltar para poder buscar esse abridor. E a história se passa em centenas de anos, né? Porque as tartarugas são lentas e tal, tem toda essa piada em torno do fato de as tartarugas serem lentas. Ou você pode ter uma história longuíssima, às vezes um romance inteiro com várias centenas de páginas, né? E que se passa, por exemplo, em poucos dias. Tem um romance do Guimarães Rosa chamado Grande Sertão Veredas, é a sua obra mais famosa, que tem aproximadamente umas 600 páginas. É um livrão, assim, um catatal mesmo, né? E a história é uma história que se passa em muitos anos, porém ela é contada do narrador para um homem que vai visitar esse narrador em 3 dias. É um livro que tem um único capítulo, se passa em 3 dias a história sendo contada, mas é um livro de quase 600 páginas. Então isso não tem muito a ver com o tamanho da obra em si, tem a ver com as intenções do autor. Os personagens são aqueles que vão movimentar o enredo, vão fazer com que a história seja colocada em prática. Não tem como a gente fazer uma narrativa se não houver personagens. Alguns elementos são essenciais para que a narrativa exista e o personagem é um deles. Assim como o narrador, também não é possível a gente ter uma narrativa se não tiver ninguém contando a história. É preciso também que a gente tenha esses fatos para a criação de um enredo. O enredo ele é construído a partir desses fatos que são inventados. E isso é importante demais na hora que a gente produz um texto assim. É preciso que a gente imagine a história antes de escrever. Eu gosto muito de escrever contos, eu tenho uma predileção pelos contos aí, se a gente for comparar com outros textos narrativos, é o que eu mais gosto de escrever. Então, quando eu vou escrever, eu sempre penso na história até o final. Eu nunca começo a escrever uma história se eu não sei como é que ela vai acabar. Toda vez que eu vou criar uma narrativa, eu já sei exatamente como é que ela vai terminar. Se eu começar a escrever uma história sem saber onde essa história vai acabar, eu não consigo. Alguns escritores conseguem, têm suas técnicas e tudo mais, mas eu acho que a gente conseguir pensar um enredo, que é o grosso da história, tá? Que é aquilo que é o essencial da história. Algumas pessoas me perguntam isso, né? O que é um enredo? É isso, assim, imagina que você acabou de sair de um filme, acabou de sair do cinema, e alguém te pergunta assim, sobre o que é o filme? Aí você fala, é a história de um cara que perdeu a namorada, e aí ele foi numa busca para se vingar dela, e encontra uns caras, e no final ele consegue se vingar.
Você não contou o filme todo. O que você contou foi o superficial, mas isso que você fez de pegar os fatos principais e unir foi a criação de um enredo. Então, na hora de escrever uma história, pelo menos o enredo você tem que ter pronto na sua cabeça. Caso contrário, a história pode ficar incoerente, pode faltar algum elemento e isso pode ser muito ruim. Dentro desse universo narrativo, a gente tem várias tipologias textuais, né? Temos conto, temos crônica, romance, novela, fábula, parábola, apólogo e por aí vai. Depois a gente tem os textos que são descritivos, tá? Vamos pensar que o texto descritivo, né? Os textos descritivos são estáticos no tempo, então é como se eles fossem uma imagem congelada. Você está assistindo a um filme e de repente você quer ir lá buscar uma pipoca na sua casa, você vai lá e aperta o botão de pause, aquela cena que é construída com um movimento de repente para e aquilo fica como se fosse uma fotografia, né? Então esse pause que a gente dá, por exemplo, quando a gente está assistindo ao filme ou quando a gente tira uma fotografia pelo nosso celular, é uma captura daquele momento do tempo. Então, ao invés de ter o movimento que existe dentro de uma narrativa, porque ela conta a passagem do tempo, na descrição nós temos uma imagem estática. Os textos descritivos são estáticos, porque o objetivo é fazer a caracterização dos elementos que compõem aquele cenário. Então, cada um daqueles elementos vai ser bem descrito para evitar, né, que haja movimento dentro daquela narrativa e para tentar passar para você o máximo de informações possíveis apenas com palavras. A grande sacada do texto descritivo é essa, né? Conseguir fazer com que uma imagem seja montada na sua cabeça tão bem, né, quanto se você estivesse vendo de fato uma imagem. A escolha de palavras no texto descritivo, portanto, é muito importante porque ela vai ajudar nessa construção dessa imagem que vai ficar na sua cabeça. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui, ó, em detalhes, porque o texto descritivo é um texto de detalhamento. A gente está procurando fazer o máximo de detalhamento possível e de caracterização para isso ficar claro para o nosso leitor, para essa imagem ficar boa na cabeça dele. Tudo bem? Depois nós temos aí os textos que são expositivos. Quando a gente fala de texto expositivo, a gente está falando daquele texto em que não há posicionamento, né? Quem escreve um texto expositivo não está preocupado em imprimir um ponto de vista, de convencer ninguém de nada. A ideia é simplesmente fazer uma abordagem sobre aquele assunto de modo que o leitor possa compreender como é que aquele fenômeno é, como é que aquilo se dá. Vamos ver o conceito? Centrados no tema, beleza? Então os textos são centrados no tema, não apresentam pontos de vista, tá? Então não é um texto de opinião, mas falam de um fenômeno de modo objetivo. Então, se a gente pegar, por exemplo, textos enciclopédicos, ou mesmo se a gente pegar um livro didático, se você pegar um livro didático na sua casa e abrir esse livro no começo de um capítulo, o que você vai encontrar lá vai ser um texto que fala sobre aquela matéria sem paixão. Não fala daquela matéria com um posicionamento. Não fala que aquela matéria é boa demais, ou que ela é ruim, ou que ela é difícil, ou que ela é fácil. O que vai ter ali vai ser simplesmente a explicação de modo objetivo de como um fenômeno ocorre, de como um fenômeno se dá. Tudo bem? Então não tem obrigação nenhuma de apresentar posicionamento quando se escreve um texto expositivo. Quando você está na internet, por exemplo, procurando conceitos, né? Eu queria saber o que significa TBT. Eu vejo todo mundo publicando aí TBT na internet, eu não sei o que é. Deixa eu procurar ali. Aí você coloca lá no Google assim, né? TBT. O que é TBT? Aí você vai ver um texto lá dizendo, TBT é uma sigla para a expressão Throwback Thursday, que significa voltando numa quinta. Então as pessoas usam isso para tirar uma foto que está guardada no celular, numa quinta-feira elas querem voltar ao passado, é um dia nostálgico. Então TBT significa isso. Você não está vendo a pessoa falando que TBT é bom, que é ruim, que tem que fazer, que não tem que fazer, que é moda, que não é. Está simplesmente explicando o que é esse fenômeno. Isso é o quê? Um texto expositivo. Então a gente lida com esse texto cotidianamente, ele faz parte do nosso universo também todos os dias, ok? E por último nós temos aqui os textos que são opinativos. Também são muito presentes no nosso cotidiano, afinal de contas, o tempo todo a gente quer dar opinião sobre tudo, né? A gente até tem que segurar um pouco às vezes, porque às vezes a gente quer dar opinião sobre coisas que a gente não entende, ou coisas que a gente não tem conhecimento sobre.
E aí é bom a gente dar uma segurada, né? Até às vezes para não passar vergonha diante de pessoas que têm mais conhecimento que a gente e que têm conhecimento específico para poder opinar sobre. Não é que a gente não deva dar opinião, nós devemos dar opinião sempre, devemos respeitar o direito de as pessoas terem suas opiniões divergentes das nossas. É importante defender liberdade de opinião, muito importante. Mas isso não significa que a gente tem que sair por aí dando opinião sobre tudo. Nós não temos obrigação nenhuma de opinar sobre assuntos que não nos interessam ou de assuntos que a gente não tem conhecimento específico. Se alguém me pergunta alguma coisa que não é do meu conhecimento, eu não penso duas vezes, eu digo, eu não tenho condição de opinar sobre isso porque eu não entendo desse assunto. Não tem problema a gente não saber de alguma coisa. Afinal de contas, a gente vai se interessar mais por isso ou por aquilo, e em alguns assuntos a gente vai ter mais domínio do que em outros. E tudo bem, tá tudo certo por aí. Mas sim, os textos opinativos fazem parte do nosso dia a dia e a gente gosta muito de produzi-los também. Vamos dar uma olhada aqui no contexto, no conceito? Apresentam posicionamentos, tá? Então aqui, ó, dentro desse espaço que eu tô aqui, eu posso ocupar várias posições. Olha a câmera me seguindo. Isso aqui tudo são pontos de vista. Todos os lugares para onde eu vou, eu tenho pontos de vista diferentes. Esses pontos de vista aqui são basicamente os posicionamentos, são posições que eu ocupo dentro de um espaço. Dentro desse espaço eu posso ocupar qualquer uma dessas posições aqui, porque eu domino todas essas posições aqui. Eu já não posso ir para ali. Ali eu não posso estar. Por quê? Porque ali está fora do meu campo de posicionamento. Ali eu não tenho conhecimento. Ali não é a minha área. Se eu for para lá não vai ser legal. É melhor eu me manter aqui dentro de onde eu sei, de onde eu conheço, de onde eu fico à vontade, porque aqui eu tenho conhecimento, aqui eu sei como me portar em relação a isso. E vou evitar fazer posicionamento sobre coisas que não me interessam ou que não são da minha área também. Então, apresentam posicionamentos. Esses posicionamentos podem ser pessoais, né, subjetivos, ou podem ser coletivos. Às vezes eu estou falando em nome de um grupo. Imagine que eu estou escrevendo, por exemplo, um manifesto. E esse manifesto vai ser assinado por várias pessoas no que vai ser um manifesto ao mesmo tempo que um abaixo-assinado. Esse texto que eu vou redigir, ele não representa só o meu ponto de vista, ele de repente representa o ponto de vista de outros professores. Pode ser que eu esteja escrevendo esse manifesto na visão desses professores todos e por isso esses professores vão assinar ali embaixo para poder fazer esse texto valer como um texto de posicionamento coletivo, tá? E geralmente argumentam para defender tais posições. Por que eu estou colocando esse geralmente aqui, Guga? Não é sempre que a gente tem que apresentar argumento quando a gente apresenta opinião, não? Não, porque a opinião é diferente de argumento. Opinião é ponto de vista. O argumento é a justificativa para esse ponto de vista. O que eu defendi aqui, e apresentei argumentos para isso, é que nós devemos ter opinião e devemos apresentar argumentos para defender nossas opiniões para evitar passar vergonha, para evitar passar informação errada, para não distorcer a ideia das pessoas, né? Mas obrigação ninguém tem de ter argumento para defender seus pontos de vista, não. O ideal é que você tenha bons argumentos e que esses argumentos possam ser comprovados. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tudo de bom e a gente se vê por aí. Valeu!